No exercício 1, ele fala de um posto de gasolina, onde existem vapores do reagente gasolina e existe o gás oxigênio. Por que não tem a combustão? Por que não inicia a combustão se está ocorrendo choques entre moléculas do vapor de gasolina e moléculas de oxigênio? Porque não estão se chocando efetivamente. Para que se choquem efetivamente, você poderia aumentar a pressão, que significa aumento de concentração desses reagentes, poderia aumentar a temperatura, que aumentaria a cinética e aí as colisões seriam mais fortes e poderia aumentar a probabilidade de choque efetivo. Mas em ele diz que não está tendo reação do vapor de gasolina com o oxigênio porque a gasolina e o oxigênio estão em equilíbrio. Não estão em equilíbrio, não estão reagindo porque não se chocam efetivamente. Em 2 é verdade, é o que ele diz em 2. A temperatura ambiente, esses reagentes não se chocam efetivamente. É o que ele diz na afirmação 2. Na afirmação 3, ele diz que não ocorrem colisões entre os vapores de gasolina e o oxigênio. Claro que existem, mas não são choques efetivos. Então não tem reação. A única afirmação correta é a afirmação 2. No exercício 2, ele nos dá um gráfico e de 5 situações de uma mesma reação. Mas em uma reação, a massa de reagente está em pedaço, noutra reação, a massa de reagente está em pó, ou então ocorrem variações de concentrações nessas situações, existem situações em que a concentração é menor de reagente, a concentração é maior de reagente, e ainda nessas situações podem ocorrer variações de temperatura. A gente sabe que quanto maior a superfície de contato, mais veloz, e que pó apresenta mais superfície de contato do que pedaço. A gente sabe que quanto maior a concentração de reagentes, maior a velocidade da reação, porque maior a probabilidade de choques efetivos. A gente sabe que quanto maior a temperatura, maior a cinética dos reagentes, maior a probabilidade de choques efetivos, maior a velocidade da reação. Então, nesse quadro, o que eu marquei? Eu marquei os fatores de maior velocidade com pontinho laranja e tiquei em preto os fatores de menor velocidade. Então, quando eu falo de superfície de contato, em pó, são fatores de maior velocidade. Pedaço, fator de menor. Tá aí. Quando eu falo de concentração, quanto maior a concentração, maior a velocidade. Então eu marquei laranja para concentração maior e tiquei em preto para concentração menor. Quando eu falo de temperatura, maior temperatura mais veloz, menor temperatura, menor cinética, menor velocidade. Marquei a menor temperatura, tiquei em preto, e a maior temperatura marquei com laranja. A situação onde a reação ocorrerá com maior velocidade é onde ela tem maiores fatores de velocidade. Superfície de contato. Na situação 5, você tem maior superfície de contato, maior concentração de reagente, maior temperatura. Vai ser a mais veloz. Na situação 1, você tem pedaço, que é uma situação de menor velocidade, menor concentração na situação 1 de reagente e menor temperatura. Ou seja, a reação mais veloz acontece em 5, a reação mais lenta acontece em 1. No exercício 3, ele quer em que transições, mudando as situações, onde que eu posso analisar o que a concentração faz com a velocidade da reação. Onde eu posso analisar o que a superfície de contato faz com a velocidade da reação. Eu tenho que procurar aqui nas 5 situações
transições onde só ocorra mudança de concentração ou só ocorra mudança de superfície de contato. Se eu quero analisar o que a concentração faz para a velocidade dessa reação, eu tenho que analisar a situação 3 e 4. Porque na situação 3 e 4, a superfície de contato não mudou, continuou em pó, a temperatura não mudou, continuou 20 graus Celsius, e só a concentração mudou. Aí é uma boa transição para eu analisar o que a concentração faz com a velocidade dessa reação. Porque nesse caso, de 3 para 4, só a concentração mudou. Aí se eu quero analisar superfície de contato, eu analiso 2 e 3. Por quê? Na transição de 2 para 3, a concentração não mudou, a temperatura não mudou, mudou só o fator superfície de contato, passando de pedaço para pó. Então, analisar a transição da situação 2 para a situação 3 é analisar o que a superfície de contato faz para a velocidade dessa reação. No exercício 4, ele mostra 4 situações onde as temperaturas variaram e também houve variação no uso de catalisador ou não. Só usou catalisador na situação 3. E ele quer a ordem crescente do tempo que essa reação durou. A ordem crescente de T1, T2, T3 e T4. Quando eu penso em temperatura, qual é o fator de maior velocidade? A temperatura maior, 90 graus, eu tiquei em preto. E qual o menor fator? 60 graus, temperatura menor. Ótimo. Quando eu falo de catalisador, qual é mais veloz? Com o catalisador, a situação 3. E sem catalisador, menor velocidade. Então, a maior velocidade de todas aí é a velocidade da situação 3. Porque, além de maior temperatura, tem catalisador. E a mais lenta é a situação 1. Porque tem a menor temperatura e não tem catalisador. Então, V1 é a menor velocidade e V4 é a maior velocidade. E V4? V4 é maior. Quando eu não tenho catalisador, a situação 4 é a mais veloz. Quando eu não tenho catalisador, a segunda mais veloz é a situação 2. Então, quando eu falo de velocidade, ordem crescente de velocidade, V1 é a menor, depois V2 é um pouco maior, V4 é um pouco maior e a maior velocidade é V3. O tempo, T1, T2, T3 e T4, é o contrário disso, porque quanto maior, mais veloz, menos tempo. O menor tempo é T3, o segundo menor tempo é V4, que é a segunda maior velocidade. O maior tempo de todos é T1, porque é a menor velocidade. E é isso.